Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, esse podcast tão lindo, tão trabalhando aqui na desconstrução do dia a dia do nosso machismo. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e eu tô tão nervoso com a nossa convidada que eu tô literalmente suando aqui nessa gravação. Aqui vai, Vitor. Victor Urives, e uma vez irritado, você jamais será desirritado. Ó! Olha, responsa. Aqui é Thiago Berto, e eu tô tremendo ainda. Pois é, pra gente ter essa conversa tão importante sobre masculinidade tóxica, a gente trouxe a maravilhosa, a senhorinha que mora nos nossos corações e explode as nossas cabeças, Rita Von Hunt, seja muito bem-vinda. Pausa para gritos e sussurros e aplausos e manifestações de, não sei, polvorosa. Olá, meninos, é um prazer imenso estar aqui. A gente estava, antes de começar o programa, já brincando sobre tecnologia, né? Eu que, quando fui convidada para ocupar essa posição neste debate, perguntei o que é Hangouts. Como assim, Google? Porque se a KGB descobre que eu estou usando o aplicativo dos inimigos da classe, nossa, nunca mais entro na União Soviética. Muito bom. Então tá certíssimo, tá seguindo o protocolo. Mantenho os oficiais todos informados, cada passo meu. Só para avisar aqui, a gente está no chat supimpa aqui dos nossos apoiadores, e a Diana já está aqui falando que ela só não grita porque o bebê dela está dormindo, ela não quer acordar o bebê. Então você não vale tanto quanto acordar um bebê, e eu super entendo. Inxalá, fico feliz, gente. O sono do bebê em primeiro lugar, por favor. Isso aí. Bom, então a gente vai começar a nossa conversa aqui, mas depois nosso breakzinho rápido. Como manter uma alimentação saudável para as crianças em tempos de coronavírus? O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e o Unicef se uniram para fazer uma série de podcasts sobre esse tema, abordando também os rótulos e a publicidade de alimentos e a alimentação nas escolas. Ouvi Direito? O podcast do IDEC, especial Alimentação, disponível em idec.org.br/podcast e nas principais plataformas. Acesse, ouça e compartilhe. Muito bem, Rita, conta um pouco aí, se tiver alguém perdido aqui na Idade Média que não sabe quem é Rita Von Hunt, vamos começar essa conversa então contando um pouco sobre você, sobre quem você é, de onde você veio, o que você faz e para onde vai. Gente, primeiramente que você não precisa estar perdido na Idade Média, tá? É apenas você não estar sendo, ou melhor, né? Você estar sendo protegido pelo Big Data, né? Hoje a gente vive com as nossas privacidades hackeadas e os metadados, né? Eles filtram e peneiram através das nossas pesquisas, interesses e conexões quais informações e produtores de conteúdo chegam até nós e quais não chegam. Então, como esse é um podcast majoritariamente, acredito eu, com um público de pais, né? Pessoas que já tenham filhos e talvez uma parcela expressiva masculina, talvez muita gente vá não me conhecer, porque esse não é exatamente o público que eu atinjo ao produzir o meu conteúdo. Então, Rita Von Hunt, sou eu, essa que vos fala, com uma leve voz de derby. E eu sou a pessoa que faz a Rita, né, o Guilherme. Eu sou ator formado pela Unirio, sou professor de língua e literatura inglesa formado pela USP e hoje estou, né, nos estudos, preparando meu mestrado numa área chamada Estudos de Cultura, que é uma cadeira nova que surge no mundo a partir da década de 60 com o movimento das novas esquerdas, de um marxismo mais, sei lá como posso dizer isso, mais ocidental, né? Então, eu tenho um canal no YouTube chamado Tempero Drag, e basicamente esse canal trata sobre a democratização de acesso e a possibilitação de debate sobre conteúdos que podem, à primeira vista, parecer acadêmicos,
mas a gente, como trabalhador da cultura, luta para que não exista conteúdo acadêmico, né? Para que exista conteúdo, para que ele seja partilhado, porque se a ciência não sai da academia, ela não serve para muita coisa. Nossa, que forma maravilhosa de apresentar o conteúdo que é do seu canal, porque é exatamente isso. É muito bom e prazeroso. Você ouve e você dá uma risada, mas você ri e depois bota a mão na consciência. Aí a gente aqui, que é homem hétero, branco, a gente bota bastante a mão na consciência, fala assim, caceta, né? E vamos tocar na vida. É aquela história, você ri, mas você chora. Se você é homem, hétero e branco, você não pode nem tirar a mão da consciência, né? Não tem essa possibilidade. Que qualquer movimento pode ser, né, fatal. Exatamente. Então, poxa, de novo a gente em off aqui estava falando, é uma grande vitória ter você aqui com a gente conversando. Vai ser um aprendizado imenso e tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo mundo isso. O Tucupivo apareceu aqui no chat já falando que tá muito feliz que 50 anos apoiando o tricô, só hoje ele conseguiu acompanhar ao vivo e tá sendo com você. Olha aí, então você está desvirginando o nosso apoiador aqui. Tucupivo, nada acontece por um acaso, tá? Tá aqui hoje ao vivo, é porque tem alguma coisa que a gente vai descobrir. Você fica até o final e me conta o que foi. Maravilhoso. Eu vou cobrar, hein, Tucupivo? Depois você escreve aí. Sim, e aliás, eu quero saber se o Tucupivo tem esse nome por causa de Tucupi e Tacacá, se ele é do Pará. Boa, depois escreve aí. Eu acho, porque a minha memória, depois de 3 filhos, foi pro saco. Mas eu acho que é o sobrenome dele. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Talvez o nome dele seja Ivo e Tucupi seja, sei lá, o prato preferido. Pode ser também. Tucupi e Ivo, junto. Faz sentido. Não, eu gostaria de dizer que desde a parte do derby eu tive que mutar aqui o microfone, porque eu tô rindo desde a parte do derby. E aí agora eu não tô conseguindo mais, porque já tem o Tucupivo, tem todos os bagulhos que estão juntos. O microfone tá permanentemente no mudo, senão eu vou atrapalhar a gravação. Mas para você que está só ouvindo, eu preciso que você imagine que a Rita tem sobrancelha de manicure, ela está aqui com um derby no canto da boca, sentada na frente de uma máquina de escrever e com um colar de bolas de professora de humanas. Essa é a Rita. Que inclusive tá linda, montadíssima aqui, a gente tá vendo pela webcam aqui, tá um trabalho lindo, gente, belíssimo. Me montei para a live porque fiquei com medo que vazassem imagens. Mas vamos lá então, a gente chamou você para falar sobre masculinidades, né, masculinidade tóxica especificamente. A gente já fez deve ter uns 2 anos já que a gente fez um episódio sobre isso, só que a gente chamou nosso amigo psicólogo, o Frederico Matos, e a gente falou muito sobre a perspectiva interna, emocional, de como que os homens, os meninos, eles são submetidos a essa socialização enquanto homens, mas eu acho que você pode trazer uma visão completamente diferente e muito complementar sobre tudo isso. Então, queria que, enfim, tá contigo. O que você quiser falar, de onde você quiser partir, porque eu sei que você, inclusive, você tem dado aulas sobre isso também, então se você quiser falar um pouco sobre isso. Bom, então, muito obrigada, né, por essa liberdade de cátedra, coisa que no Brasil está ficando cada vez mais rara, né? Tô vendo a época que vai ter um censor sentado na sala de aula junto com o professor, mas enfim. Muito obrigado, né, por essa confiança. Tenho hoje um projeto com o qual eu viajo o Brasil dando aulas, né? O Grupo S, os SESCs e os SENACs já foram contemplados com algumas aulas. Essa é uma das aulas que compõe o curso de masculinidade tóxica, que se pretende fazer um levantamento histórico, né, da materialidade do conceito. Então, mostrar exatamente sobre o que estamos falando ao falar sobre masculinidade tóxica e como isso nos impacta, né, a todos, sejamos homens ou mulheres, ou pessoas que não se encaixam nessas invenções, né, que significa homem, do que significa mulher, mas como todos nós somos impactados por essas construções, porque afinal vivemos em sociedade, né? Uhum. Somos seres sociais e tudo que acontece de alguma forma nos afeta. Então eu gostaria de começar talvez falando que eu fico muito feliz em ouvir vocês falando que hoje a gente veio falar sobre masculinidade
no plural. Uhum. E esse é um título de um dos livros que eu abordo nesse curso. Então, existe uma socióloga australiana chamada Raewyn Connell. As pessoas podem conhecê-la através de vários trabalhos, né, recentes que ela tem, várias publicações recentes que ela tem. Aqui no Brasil, ela foi publicada pela N-1. Deixa eu ver, estou aqui na minha estante de livros. Deixa eu dar Gênero em Termos Reais, da Raewyn Connell. Ela foi pela N-Versus. N-Versus, tá. Então, por exemplo, aqui eu tenho Gênero, uma perspectiva global, Gênero em Termos Reais, e existe uma obra da Raewyn Connell que é de 95. E aí já vou talvez dar uma situada na gente, que os anos 90 eles são mais ou menos decisivos para as nossas discussões acerca de masculinidades no plural. Então, em 95, a Raewyn está publicando esse livro chamado Masculinidades para poder discutir que existem construções do que é masculino, né, do que é lido como masculino, que não podem ser lidas como pertencentes ao campo da cultura, como apenas produtos de uma cultura, mas que estão ligados com dados materiais, né? Estão ligados com como aquela sociedade está organizada, como ela produz e reproduz a vida material, como a economia daquela sociedade quem são os fazedores de política, como aquelas leis são desenhadas e etc. E então esse livro da Raewyn é de 95 e é australiano. Um pouquinho antes, em 93, a gente tem uma discussão importantíssima que é o mito do poder masculino, do Warren Farrell, né? E esse livro, O Mito do Poder Masculino, ele é uma briga com a segunda onda feminista. Sei que eu estou elencando aqui um monte de coisas, mas vai me acompanhando que no final prometo que vai fazer sentido. Então, uma dica. 93... Uma dica pra galerinha. Todo mundo que for acompanhar a Rita sempre tenha um caderninho do lado. Sempre faz falta. Eu tô com o meu caderninho aqui do pessoal do Scooby-Doo aqui fazendo as anotações. Não, o bom é que ela fala nos vídeos. Ela fala... Não, caderninho, anota, porque as referências estão no vídeo, é só você pegar e anotar. Ela sempre fala isso. É uma briga que eu tenho com a galera, os inscritos, né? Porque todo vídeo, todo mundo fala, Rita, coloca na descrição do vídeo. Eu falo, meu querido filha da putinha, eu já gravei a porra do vídeo, eu já editei a porra do vídeo, eu já fiz toda a porra da pesquisa, eu já te entreguei tudo mastigadinho e ainda coloquei a porra de uma peruca. Será que você não pode de verdade anotar? Você jura pra mim que depois de tudo que eu fiz, você não pode contribuir com uma porra de uma anotação, meu anjo? E aí eu estimulo a pedagogia da autonomia, né? Porque o Paulo Freire me falou. Muito bom. Bom, mas então, voltando para 1993. Então, em 95, a Raewyn Connell está publicando Masculinidades, e talvez seja arriscado falar que existe aqui um diálogo proposto, mas eu estou me arriscando. Porque em 90... o livro da Raewyn é de 95, e 2 anos antes, em 93, o Warren Farrell está publicando O Mito do Poder Masculino. E nesse livro, o Farrell ele vai argumentar que a segunda onda das feministas, ou seja, a gente está falando das mulheres que lutaram por libertação sexual, pelo direito da mulher à decisão sobre o próprio corpo, sobre o seu papel de reprodução, né, de reprodução de pessoas e reprodução social, né, que são os papéis de cuidado da sociedade que recaem sobre a mulher. E aí o Farrell vai falar, a segunda onda de feministas, na luta delas, cria uma ilusão sobre um estereótipo masculino como detentor de poder. Então, o Farrell, e olha só, até hoje ele é usado por uma parcela, assim, digamos, reacionária masculina, que frente aos debates LGBTs, frente aos debates femininos, se posiciona no debate falando, tá, mas o homem também sofre. E aí, sabe? E aí você fala assim, Anjo, o homem também sofre, né? Mas vamos entender por que ele sofre, vamos entender de onde vem esse sofrimento, vamos entender. E assim,
se precisa uma coisa apenas ficar clara do bate-papo que a gente vai ter hoje, é que masculinidade tóxica é tóxica para quem a valida no outro e para quem a valida em si. Ela faz mal para todo mundo. Ninguém sai ileso da vivência da masculinidade tóxica. Então, nesse livro do Farrell, o Farrell vai fazer também o levantamento histórico, né? E ele cria um conceito que é o male disposability, é como se for algo como a descartabilidade masculina. E aí ele vai falar, o estereótipo, né, de protetor e provedor do homem gera na sociedade, quando a gente vai estudar, né, os índices de violência, os homens são os que mais assassinam, são os que mais são assassinados, os homens são a maioria dos acidentes em ambiente de trabalho, né, de mortes no ambiente de trabalho, os homens são a maioria do suicídio, e aí o argumento que o Warren está colocando é o de que apenas os homens dos altos escalões sociais são os beneficiados, porque o homem médio, porque o chão de fábrica não está sendo beneficiado. E ao primeiro olhar, né, tendo isso em vista de primeira mão, a gente tem uma tendência de falar, poxa, talvez ele esteja certo, né? Porque quando a gente pensa, quem está se beneficiando dessa história é o burguês, né? É o burguês branco. É o burguês branco e heterossexual. Então, é uma classe que vive sem trabalhar, que vive da apropriação da riqueza de quem trabalhou para ele. Mas o peão da fábrica, ele é um coitado. Sim, e isso é inegável. Só que a gente não pode esquecer que, e aí eu chamo a Silvia Federici aqui, que é uma marxista italiana, super importante, ela está super em alta no Brasil, né? Os livros dela têm feito um estrondo aqui no Brasil. Ela é autora de Caliban e a Bruxa, O Ponto Zero da Revolução, Mulheres e Caças Bruxas. E a Silvia Federici vai argumentar que, olha, existe uma coisa, né, que há muito a gente debate, que é o patriarcado, que ele funciona muito melhor para as classes de cima, mas ele opera também nas classes de baixo. Então, a Silvia vai fazer um levantamento histórico do papel da mulher, e ela vai falar, à medida que a mulher foi sendo cerrada dentro do ambiente doméstico, e a ela ficou relegado o papel de cuidar de criança, ensinar a falar, cuidar de idoso, cozinhar, limpar, lavar, passar, todos os empregos que hoje correspondem aos subempregos das economias capitalistas. E isso não é por acaso, né? Isso é porque esses empregos, ao longo da história, foram desempenhados por mulheres e eles eram desempenhados sem remuneração. Então, quando chegou o momento de remunerá-los, eles foram remunerados da pior maneira possível. Então, a Silvia vai falar, mesmo o operário do chão de fábrica, quando chegava em casa, tinha um empregado para si. Então, mesmo o operário de chão de fábrica, quando chegava em casa, tinha uma trabalhadora do sexo, uma trabalhadora da comida, uma trabalhadora da educação, Então, a mulher a ela estava designado um papel de reprodução da vida social, né? Porque se esse trabalhador não estivesse alimentado, limpo, vestido e relaxado de sexo, ele não iria trabalhar. Então, o patriarcado é uma estrutura de opressão para todas as classes, né? Menos para a altíssima classe detentora de tudo. Então, acho que ao fazer esse preâmbulo, eu começo a falar sobre algumas coisas que são, discutir masculinidade tóxica não é para quem se reivindica de base teórica marxista, né? Para quem pensa o mundo como base e superestrutura, para quem pensa o mundo tendo em vista que a produção da vida material define a vida social, né? O modo como as nossas economias se organizam define o modo como a gente vive. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente entende que o patriarcado, ele afeta a todos, né? Sejamos quem formos, pertençamos à classe que pertençamos, e ele está estruturado sobre opressões, né?
E discutir masculinidade tóxica no final do dia é discutir opressão. E é por isso que essa discussão precisa ser posta em voga, né? Para que a gente possa ser capaz de imaginar e construir uma sociedade menos opressora. Que maravilhoso. A gente tá quieto aqui, eu quero que você só saiba que é porque a gente tá com a cabeça explodindo aqui. A Diana, inclusive no chat, acabou de falar que não para de explodir, chamou você de maravilhosa algumas vezes aqui, mas a gente tá só absorvendo. E é tão maravilhoso poder ouvir isso de uma forma tão bem colocada, sabe? Que eu acho que, eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, muitos dos caras que estão ouvindo a gente aqui. E eu queria até aproveitar também, eu não sei se esse é o momento que você gostaria de traçar esse paralelo ou não, mas enfim, você fica completamente à vontade. Porque quando a gente fala, a gente tem falado, e que bom, né, que a gente tem falado muito de masculinidade tóxica e tudo mais, só que recentemente, na verdade eu não li, eu ouvi, né, o livro da Bell Hooks, que é a diva maior, dona da minha vida, que é o The Will to Change, né, que é um livro que ela fala sobre masculinidade, amor, e, enfim, afetos entre os homens. Ela fala muito sobre isso de uma forma muito maravilhosa. E uma coisa que eu peguei pra mim, pra minha vida, daquele livro, foi justamente quando ela tenta falar assim, olha, a masculinidade tóxica, tudo bem, vamos usar, é um termo e tal, mas esse termo aqui talvez ele seja mais apropriado para a gente falar sobre o que a gente está querendo falar aqui, que é a masculinidade patriarcal, que é justamente essa reprodução do que o patriarcado precisa para poder continuar funcionando e operando, né? Exato, exato. Eu começo por aí, e muito obrigada por você ter trazido a Bell Hooks, primeiro porque ela também é aluna do Paulo Freire, né? Ela também está em diálogo com ele. E em segundo, porque a Bel faz esse... A Bel, porque somos amigas, né? Enfim, estudamos juntas. A gente ia muito ali também no dogão da Presidente Vargas. Ai, bebíamos como duas caiporas, mas enfim. O que é importante ressaltar aqui é que eu estou fazendo uma defesa que é na linha que ela vai falar, né? Para falar de masculinidade tóxica, eu preciso primeiro falar de patriarcado, né? Para falar sobre esse conceito. E aí tem uma indicação, Bárbara, você acabou de falar desse livro da Bell Hooks, ela tem O Feminismo é para Todo Mundo. Que se você tá entrando no debate do entendimento do que significa feminismo, essa é uma obra ótima, né? Essa é uma obra ótima para quem está enveredando para essa discussão. Aqui eu gostaria de falar sobre uma outra, que talvez nos ajude a começar a nossa conversa, porque ela ainda nem começou. A começar a nossa conversa sobre masculinidade tóxica, que é um livro de 1986. Então, eu comecei falando da Raewyn Connell em 95, fui um pouquinho para trás em 93 para falar do Warren Farrell, e agora eu vou para 86, um pouco mais para trás, para falar sobre um livro da Gerda Lerner. Ela é uma historiadora norte-americana, inclusive ela fundou cursos de história da mulher, né, nas universidades nas quais ela deu aula lá nos Estados Unidos. E é o livro dela chamado A Criação do Patriarcado. E é um livro muito, muito, muito fundamental para que a gente faça essas discussões, né? E a Gerda, ela vai levantar, mas aqui de forma muito, assim, simplificada, tá? Ela vai colocar 3 pontos fundamentais para que a gente discuta a criação do patriarcado, né? E aí ela vai começar mais ou menos numa pré-história, né? Mais ou menos em povos que ainda não escreviam, e ela vai falar que os primeiros escravos da história são as mulheres, né? Os primeiros escravos da história são as noivas trocadas entre tribos. E esse, aliás, é um termo... esse é um termo recorrente da sociologia, né? Ou da antropologia também. Quem se lembrar do Lévi-Strauss vai lembrar, né, de que ele falava das sociedades de livre circulação de mercadorias e mulheres. Sim. Então, povos que trocavam entre si mercadorias e mulheres. Então, desde um tempo muito antigo, a gente tem sociedades que se construíram
com tratamento diferente para homens e para mulheres. E diferente aqui, eu faço questão de sublinhar, que é opressor, né? É uma diferença na opressão que esses dois esses dois tipos de ser humano sofrem. Então, beleza. E aí ela vai falar desse ponto da pré-história, né, dessas noivas escravas. Um ponto segundo, que é os momentos de cisão das culturas, e aí culturas do Mediterrâneo, né, culturas da Mesopotâmia, culturas dos vales hindus, cisão da mulher como mediadora entre o divino e o terreno. Então, quando a gente pensa na Grécia Antiga, né, a gente lembra que as dionisíacas, né, as bacantes, os festivais de Dionísio, eles começam, Dionísio, que é o deus do vinho, o deus da arte, o deus do teatro, que na Roma vai ganhar o nome de Baco, né, o deus do bacanal. Sim. Ele era cultuado inicialmente através de sacerdotisas mulheres. E aí tem esse ponto de cisão no qual as mulheres são retiradas dessa função social, são destituídas desse lugar. E quem começa a organizar o contato do homem com Deus é outro homem. E esse ponto é um ponto, assim, importante demais, que a gente precisa ter em mente, que as nossas sociedades patriarcais, nossas que eu estou falando ocidentais, elas estão muito ancoradas nos conceitos monoteístas, né? Então, quando a gente fala, sei lá, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala the founding fathers, os pais fundadores. Mesmo quando a gente busca, né, metáforas para falar de poesia, de arte, de cinema, de filosofia, a gente fala o pai da sociologia, o pai da poesia norte-americana, e tudo isso está intimamente atribuído ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao padre da igreja, essa figura desse pai, que é quem regula e controla a vida. Ou, né, e aí também para dar uma problematizada maior, ao pater familias, né, que é latim, que é a palavra latina para pai de família. E aqui, se vocês me permitem, eu queria fazer uma breve provocação, assim, que hoje, né, a gente tem esse eco, né, recorrente nas nossas culturas de fulano é um pai de família, né, você me respeite que eu sou um pai de família. Mas esse termo, ele tem uma trajetória histórica muito perniciosa, muito difícil, muito violenta. O pater familias, ele é uma célula da sociedade romana, né? E quando a gente pensa em como a sociedade romana se organizava, eles tinham o fórum, eles tinham a praça pública, eles tinham as leis. E tem uma coisa na Roma Antiga, que são as 12 tábulas. Aqui eu estou mais ou menos falando do ano 450 a.C., né, na Roma Antiga. É o ano no qual essas 12 tábulas ficam prontas. Tem alguns artigos que eu posso indicar e tal, mas eu acho que vai ficar meio sacal se eu ficar falando nome de autor, nome de livro, nome de autor, nome de livro. Então, eu vou ir tocando o assunto, quando vocês quiserem alguma referência, eu dou. Tá. Mas quando a gente está falando, então, da lei romana, dessas 12 tábulas, elas prescreviam o que era lei e o que era crime. No entanto, as 12 tábulas dificilmente prescreviam a punição. Então, se a lei romana está se organizando 500 anos antes de Cristo nascer para formalizar para os cidadãos, e aí, atenção, que cidadãos na Roma Antiga tem classe, tem cor e tem sexo. Mas para organizar para os cidadãos o que é crime e o que não é. Beleza. Quando essas leis são organizadas e postuladas, apesar deles terem lei, eles não têm polícia militar, né? Então, quem dá cabo de que a lei está sendo cumprida? Então, quem autua é o pater familias. Então, olha só, esse termo, pai de família, ele está vindo da Grécia Antiga, mais ou menos em 450 a.C., para falar sobre uma pessoa que exercia um poder autocrático. Ele mesmo instaurava o seu próprio poder. Então, o pater familias, que era sempre o homem mais velho e mais rico de uma família, tinha o poder de declarar o que era ou não crime e qual seria a punição desse crime para todas as pessoas que estavam abaixo dele. E aqui é a família dele, a família estendida, os clientes
os servos e os escravos. Caramba! Então, exatamente. E esse cara, ele tinha o poder de falar, olha, isso é um crime. E a pena para esse crime é a morte. Quando a gente está falando do pater familias, é preciso que a gente tenha na nossa mente esse eco desse homem que fala, mulher minha não, filho meu não, debaixo do meu teto não. Porque ele remonta essa autoridade autocrática desse homem que se entende na posição de regular a vida, né? Uhum. E a nossa cultura tá formada dessa forma. Para quem estudou um pouquinho de direito ou para quem fez estudos clássicos, a lei romana vai ser a base da lei europeia pelos próximos 10 séculos, né? De 450 a.C. até 1450. O pater familias, à medida que o Império Romano rui, ele é substituído pelo senhor feudal. À medida que os feudos vão se esvaziando, que os servos fogem e vão para Burgos, que começam a reconstruir rotas de comércio, o senhor feudal vai virar o duque, o barão, o visconde, o príncipe, né? E a gente está sempre organizando as sociedades em torno dessa pessoa que exerce poder autocrático, que decide quem morre e quem vive, que decide o que pode e o que não pode. E aí, se a gente adianta o relógio para os dias de hoje, faz pouquíssimo tempo que a gente tem juízas mulheres. É verdade. Faz pouquíssimo tempo que a gente tem mulheres nos órgãos escrevendo leis. O poder legislativo brasileiro, historicamente, é masculino. A Constituição brasileira foi desenhada e escrita por homens. E aí a gente não pode esquecer que a Constituição mundial, né, tem uns vídeos lá no canal nos quais eu falo sobre isso, até os anos 70 tratava a mulher não como um ser humano. Então, esse exemplo, ou então as leis de adultério, né? Existiam leis no Brasil sobre uma coisa, né? Quem tiver curiosidade de pesquisar pode entrar no Google e escrever crime de honra. Que se um homem matasse a sua esposa porque ela o traiu, ele tinha um tipo de pena abrandado. Né? Às vezes ele sequer tinha um tipo de pena, porque esse era um crime contra a honra dele, e ao matar a mulher que o traiu, ele estava defendendo a sua honra. Só que essa Constituição foi escrita por homens. É, claro. E isso a gente nunca pode se esquecer. O que eu estou tentando mostrar é que discutir masculinidade tóxica é discutir um jeito de estar no mundo que faz mal. Sim. E ele não é individual, ele não é subjetivo, ele não é cultural, porque a cultura não existe sem a vida, né? Uhum. Por exemplo, um exemplo muito claro do que eu estou dizendo. Estamos passando por uma pandemia mundial, né? Então, pessoas estão em quarentena, pessoas estão dentro de casa, pessoas estão fazendo home office. O fato de que a gente está, não vou falar transformando, mas reorganizando a forma como a gente está produzindo a nossa vida material, vai ter impacto sobre a cultura. Uhum. A nossa cultura vai mudar. Sim. Né? Então, a base exerce pressão sobre a superestrutura, que é a cultura, mas a cultura também exerce pressão sobre a base. A gente não pode esquecer que a gente só está de quarentena, em casa, tarará, porque os médicos, os cientistas, né, fizeram estudos que mostraram que, então, a cultura também orienta o modo com o qual a gente produz a nossa vida. Ótimo e aí, exemplo. quando a gente está falando sobre masculinidade tóxica, as pessoas precisam saber, não é o seu Joaquim da esquina, não é o seu pai, não é o seu avô, não é o seu tio, mas também a estrutura que os formou e é como eles formaram a estrutura. Se a gente vive num mundo e numa sociedade que não nos permite discutir o que significa ser homem, o que significa ser mulher, por quê, para quem, atendendo a quais interesses, o que acontece se mudar? Então, se a gente vive em sociedades que não nos permitem fazer essas discussões, a gente aprende a ser homem, a gente aprende a ser mulher através de mímica. Mas mímica aqui que eu quero dizer é de mimesis, né? Através de cópia. Uhum. Então a gente observa alguém fazendo e faz igual. E aí a primeira provocação para a gente refletir, pôr a mão na consciência a gente foi criado por homens, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, eles pediam ajuda, eles choravam, eles falavam eu não consigo, eu tô com medo, eu não sei o que fazer. Eles falavam eu te amo, eles abraçavam, eles faziam cafuné, eles davam um beijo. E esses homens criaram outros homens
que espelho de masculinidade eles eram. E ao começar a fazer esse movimento de investigação, a gente começa a entender, por exemplo, por que no Brasil os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres, né? E é porque a gente tem uma estrutura e uma cultura que não permitem ao homem se expressar, que não permitem ao homem demonstrar fraqueza, que não permitem ao homem falar sobre sentimento, chorar, pedir ajuda, abraçar, dar beijo, ser carinhoso. Tudo coloca a masculinidade em xeque. Tudo faz com que ele deixe de ser macho. E aí isso serve para todos eles. Então você pode pegar o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, que se ele colocar uma camisa rosa, sentar de perna cruzada e pedir quiche de alho poró, ele deixou de ser macho. Então essa mesma masculinidade, que é uma fonte infinita de poder, ela pode se esvair, se esvaziar a qualquer sinal de fragilidade. Então, ao mesmo tempo que ela é tóxica, ela é absolutamente frágil. E a gente, de novo, vive numa cultura que responde à fragilidade com violência. Perfeito. É exatamente. Então, quando a gente fala de masculinidade tóxica, a gente vai falar sempre de um tipo de violência. E aí a gente está falando de pessoas que, como não têm outras ferramentas para lidar com a sua realidade, lidam com a sua realidade através da violência. Esse é o momento que começa a bater bad aqui no programa. Começou a bater comigo aqui porque você começou a falar, não, tente remontar aqui os homens da sua infância. E, de fato, assim, não tem ninguém aqui que demonstrou afeto com relação a mim ou que me deu abertura para falar sobre meus sentimentos. E vou até além, né, que acho que complementa essa discussão. Eu não tinha liberdade para falar sobre isso nem com a minha mãe. E porque acho que é bom pontuar isso, porque a forma como se constrói o gênero homem, né, hoje em dia a gente está tentando mudar um pouco, mas enfim, que vem se construindo naturalmente não, tradicionalmente, ele também é reproduzido pela mulher, porque ela também entende que não, meu filho não pode fazer isso, porque senão ele vai ser fraco, e eu não quero um filho fraco, eu quero um filho homem, macho e forte. Então, tudo isso meio que se retroalimenta, né? Sim, e porque a gente está dentro de uma estrutura. E essa estrutura nos forma. Então, se você não questiona a estrutura e não vê a estrutura, ela vai moldar você sem que você a veja, né? E é por isso que a gente tem gays que são homofóbicos, né? É por isso que a gente tem mulheres machistas, é por isso que a gente tem pessoas negras racistas. É porque até que você entenda quais são as estruturas e como elas operam, elas serão invisíveis para você. E aí você não sabe de onde você está apanhando, né? É por isso que é tão importante fazer estudos sociais. É por isso que ditadores, né? Ditadores, que aqui a gente sabe de quem eu estou falando, né? Eles precisam desmontar as artes e as humanidades, porque as artes e as humanidades repensam a sociedade. Nossa, é exatamente isso. É por isso, se não ficou muito claro para você, caro ouvinte, deixa eu botar em termos que você consiga talvez entender, é exatamente por isso que a pesquisa nas áreas de humanas acabaram no Brasil. É por isso que todas as bolsas foram cortadas. Porque enquanto tiver bolsa, tem pessoas como eu, tem pessoas como a Sabrina Fernandes, tem pessoas como a Marília Moscovitch, tem pessoas como, sabe? Como infinitas pessoas estudando o que significam essas coisas que não tem nada de natural com elas, né? Que são construções e que são construções que atendem a interesses e que são construções que têm lastro histórico, que podem ser localizadas e etc, etc, etc. Sim, e só fazendo um parênteses aqui da Diana, que ela comentou aqui no chat também, ela ficou um pouco, eu acho que é um medo, um pânico que bate na gente quando a gente se depara com essas questões, quando a gente ouve sobre isso, que é, nossa, mas como que a gente vai fazer uma mudança cultural em relação a isso? Como é que a gente pode pensar em alterações que nós mesmos podemos fazer e não só esperar que alguém consiga, né, quebrar todo o sistema? E ela logo aqui embaixo ela falou uma coisa que já acho que pelo menos assim, na minha visão, no meu recorte, eu acho que é uma coisa que eu sei que eu consigo fazer muito, pelo menos no campo, né, nesse microcampo individual, que é quando ela fala assim, super me esforço para manter esse canal de emoções sempre aberto para o meu filho, que é tudo bem chorar, ter medo e etc.
E pra mim, assim, por mais que... Aí você pode me corrigir também se eu estiver falando abobrinha, tá, Rita? Mas eu acho que do nosso campo aqui... Quem sou eu pra te corrigir? Eu tô aqui em frente à professora, poxa. A professora briga com a gente quando a gente erra, entendeu? Pelo menos é assim que eu aprendi. Professor tem que investigar como esse erro apareceu. Perfeito. Né? Porque o erro também é uma construção. Perfeito. Mas eu acho que essa a questão para mim que é mais revolucionária quando a gente está falando de ter filhos é justamente isso, é entender que a gente pode mudar essa base desses novos adultos que nós estamos formando aqui, ainda mais que no meu caso que eu tenho 2 filhos meninos aqui, então entender que a gente precisa muito falar sobre sentimentos, a gente precisa muito acolher os nossos filhos. Não falar que, não para de chorar, você não tem motivo para chorar, isso é coisa de viadinho, que aí você já emenda já um erro no outro, sabe? Então, e para mim isso está sendo muito forte, porque hoje mesmo, o meu filho mais velho, Dante, ele tem 7 anos. Então, é engraçado que quando seu filho cresce, você tem outros menores, você começa a esperar muita coisa do mais velho, porque você acha que ele é grandão e que ele é super resolvido. Quando que, na verdade, né, é uma criança de 7 anos. Ele é uma criança de 7 anos, isso. E foi muito engraçado, porque hoje eu tive que furar a quarentena, a gente tem ficado em casa direto, assim, a gente tem pedido coisas de marceariazinha aqui. Eu nem sei mais como é que fala, é marcearia, marcenaria, mercearia. Mercearia, isso. Então a gente tem evitado ao máximo sair, só que hoje a nossa gatinha ficou muito doente, a gente achou até que ela ia morrer hoje, eu tive que levar ela num hospitalzinho aqui. Então na volta foi aquela volta de vamos direto tomar um banho, não sei o que, sem ter contato com ninguém e tal. E nesse momento, o Dante, ele estava preparando para a família dele, olha que bonito, ele estava preparando os morangos que a família ia comer, porque a gente comprou moranguinhos, ele tinha lavado e estava cortando o tampinho do morango e tal, e cortando para todo mundo, e eu tava lá enfiado, tentando me esfregar de tudo que é jeito para tirar o coronga de mim, e aí ele tentando falar comigo, filho, eu não tô conseguindo ouvir, filho, não dá para ouvir, Dante, espera, cara, eu não consigo falar com você agora, tentando falar alto para ele me ouvir. E aí o que acontece? Ele tinha cortado um morango pra mim. Ele tinha esperado esse morango. Ele tinha separado o morango, porque ele queria que eu comesse o morango do Dante. E ele entendeu aquilo como, eu não quero comer o morango que você fez pra mim. E aquilo destruiu o coração dele, sabe? Aquilo, eu fico até um pouco mexido de falar, porque tá muito forte. Acabei de ter essa conversa com ele. E ele chorava copiosamente. Ele chorou. Aí eu abracei ele e falei, filho, eu entendo muito que você tá muito triste com o papai, você tá triste, você achou que eu não queria, você tá magoado e tudo mais. E conversando, ele se acalmou. E aí na hora de botar ele pra dormir, ele resgatou esse assunto e falou de novo e voltou a chorar. E eu tô naquele trabalho. E sabe, eu poderia muito bem ter feito, por exemplo, com meu pai, tu fala assim, para de chorar, deixa de ser viadinho. Engole o choro. Engole o choro, senão eu te dou motivo pra você chorar de verdade. E isso pra mim é tão importante quando a gente tem esse tipo de diálogo com os meninos e assim, eu sinto muito forte que parte dessa revolução vão ser esses nossos meninos que vão também fazer por aí quando eles crescerem sem serem brucutus e saberem que eles têm sentimentos. E não descobrir isso, como no meu caso, aos 35 anos de idade, né? Então, o que eu preciso te falar primeiro é parabéns, né? Porque você está empreendendo, ou melhor, né? Empreendendo é foda, mas você está... Você tá propondo uma empreitada afetiva, né? O que você está fazendo é cuidar, né? O que você está fazendo é uma criação libertadora, investigativa, afetiva. Mas eu também preciso responder a essa angústia, né? De o que a gente faz. Isso. Então, essa colocação de a gente cria pessoas melhores é verdadeira? Mas também é falsa. E aí sejamos dialéticos, né? Entendamos que nada é e nada não é. Tudo é e não é. Então, a gente cria pessoas melhores? Sim, mas a gente não esquece o papel das estruturas. Criar pessoas melhores num mundo que não é melhor, não muda as coisas. Então, um exemplo pessoal. Eu e meu irmão fomos criados pela mesma mãe. Eu e meu irmão fomos criados na mesma cidade, estudando em escolas paristas. Tarará. Meu irmão é o eleitor do Bolsonaro. Cacetada! Pois é. É um tanto quanto difícil de acreditar. Mas a questão que aqui está colocada
a gente cria seres humanos melhores. E aí a pergunta que tem que ficar é, a gente cria? Maravilhoso. Que maravilhoso isso. Será que a gente cria? Uhum. E sim, a gente cria e não cria. Porque a TV também está criando, o videogame também está criando. Mas mais do que isso, a escola, a política, a religião, a democracia liberal, o capitalismo também estão criando. Então, não importa que dentro da sua casa seja um ambiente onde pode se falar livremente sobre emoção e não existe competição e todos os irmãos cooperam para lavar a louça do... Não adianta. Se assim que ele entrar no mercado de trabalho, filósofo ganha R$200 e engenheiro ganha 7 mil. Uhum. E a inteligência afetiva dele serve no mundo material para bosta nenhuma. E não tem recompensa material para o tipo de inteligência que ele desenvolveu. Ou então, chega na hora de prestar vestibular e tem 50 candidatos por vaga. E agora compete aí. E agora se fode aí. E agora o mais forte sobrevive. Então, essa provocação que eu estou fazendo é para que a gente entenda que a gente tem um papel enquanto indivíduo, e ele existe, mas existe um papel histórico, existe um papel geracional, existe um papel social, que a gente não pode abrir mão dele. E que se a gente abrir mão dele, a gente cai nesse conto de fadas liberal, que da porta para dentro será tudo maravilhoso, mas, gente, da porta para fora o mercado de trabalho está aí, né? O pagamento desigual está aí, o corte das bolsas está aí, as 5 aulas de matemática para uma aula de história está aí. E que tipo de seres humanos estão sendo criados? Porque eles passam mais tempo na escola ou mais tempo em casa? Então, são provocações que eu preciso que a gente se faça para que a gente possa discutir masculinidade tóxica não como um sentimento, não como uma postura, mas como um retrato social. Uau, nossa, que aula. Se você é um dos ouvintes que tem filhos ou convive com uma criança, você precisa saber dos nossos podcasts feitos especialmente para crianças. Um deles é o Conta Pra Mim, um podcast lindo onde eu e minha amiga Fafá contamos as melhores histórias para vocês, com uma edição genial do nosso querido amigo Samuel Gambini. O outro é o Coisa de Criança, onde eu e a Ania, minha companheira, gravamos contando as curiosidades e os porquês da vida para crianças. Então ouça aí, onde quer que você ouve podcast, e ajude a gente a mostrar para as crianças tudo, esses podcasts supimpas. Supimpa. Bom, mas a gente, acho que entendendo um pouco melhor como é que funciona esse contexto, o que enfim, em termos de organização, como é que a gente pode... Porque é isso, a Diana continua aqui falando que tá batendo desespero nela. E bate mesmo esse pânico, como foi... Eu acho que a sensação de quando a gente cria consciência do tamanho das coisas, dos mecanismos de opressão que existem dentro da sociedade que a gente vive, bate esse pânico. E esse pânico, ele é meio aterrorizante mesmo. Eu lembro que eu já perdi a noção de tempo, né? Esse negócio de quarentena, a gente não sabe mais que dia é hoje. Mas lá no início, quando a gente estava vendo a tempestade de bosta se formar, com o Bolsonaro, e meu Deus, vai ganhar a eleição, meu Deus do céu, segundo turno, não sei o quê, vamos lá, vamos ajudar, vamos conversar com as pessoas na rua. E eu lembro que eu acompanhava intensamente a Débora Baldin, você deve conhecer, obviamente. Não só conheço, como conheço e amo. Então. E eu acompanhava meio que compulsivamente os vídeos que ela fazia, porque me dava um acalentozinho de falar assim, cara, peraí, mas porque bate esse desespero quando você vê o tamanho da merda, né? Botando em português claro aqui. E aí eu acho que qual que é a salvação? Ou a gente está condenado mesmo, sabe? Eu queria ouvir um pouco de você, o que você pensa sobre isso. Tá. Deixa eu pensar como te responder. A Rita suspirou, cara. Não tem salvação. Não tem, sempre tem. Só que essa salvação, ela não tem nenhuma via que não seja coletiva. Uhum. Então, a gente está passando por um momento muito, muito delicado, né? A gente está passando por uma coisa chamada crise do capitalismo. Isso.
e elas são cíclicas, né? A nossa última monstruosa foi em 2008, né? Com o estouro de uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. Até hoje, o mundo não se recuperou dessa crise, e aí, enfim, tem uma série de desdobramentos sobre os quais a gente poderia conversar, mas aqui eu vou falar sobre, então, o que fazer, né? Tem um documentário muito bacana no Brasil, que foi produzido por um blog chamado... O Silêncio dos Homens, quer dizer? Isso, tá. Isso. O blog se chama Coisa de Homem, é isso? É Papo de Homem. Papo de Homem. E aí esse blog produziu esse documentário, O Silêncio dos Homens, ele está gratuito, disponível no YouTube, ele foi produzido em parceria com ONU Mulheres, e nesse documentário, ao final do documentário, eles deixam indicado uma coisa chamada grupo de homem, que seria a construção de células nas quais homens poderiam discutir sobre as suas condições. Então, de novo, né, é um processo coletivo, é um processo de sentar e repensar, mas, acima de tudo, é um processo de formar um outro grupo. Então, a partir da ideia da formação de um outro grupo e do entendimento da força que esse coletivo tem, a gente consegue ampliar para escalas maiores. Aqui tem uma coisa que eu quero muito falar aqui com vocês hoje, que é a gente mira, né, muito na união. União aqui que eu estou falando é com U maiúsculo, é a União Federativa, né? Tá. A União Brasília, a União Bolsonaro, né? E a gente esquece que ninguém mora na União. A União é uma abstração. As pessoas, e ninguém mora no Estado também. O Estado é uma abstração. As pessoas moram no município. E tudo que a gente pode fazer parte do município, né? A gente precisa estar focado também que a gente está passando por um momento histórico de praise, né? Como é que fala isso em português? De elogio, de ode ao isolamento. Então, a gente assiste uma plataforma de streaming e para de ir ao cinema. A gente escuta uma plataforma de streaming e para de ouvir o rádio. A gente paquera num aplicativo e para de ir num bar, numa balada. A gente pede comida e para de ir no restaurante. Então, existe aqui uma ode à solidão. E a solidão é o que existe de mais reacionário na sociedade. Sozinho, ninguém muda nada. Então, o que fazer? Se juntar com outras pessoas que têm as mesmas dúvidas que você. Porque se eu te propuser aqui uma resposta, eu estou indo contra o que eu acredito que seja educação. E educação, e aqui eu estou filiado ao Paulo Freire, é criar um ambiente no qual o conhecimento pode ser produzido. Então, é criar esse lugar onde a gente vai poder discutir, trocar, e é ir contra o isolamento. E é muito doido falar isso em tempos de isolamento social. Porque verdade. Agora a gente tem, né, um dado material falando pra gente, olha, ou isola, ou vai morrer um número absurdo de pessoas. Então, essa seria a minha primeira colocação. E ela é sobre sair do isolamento e ir e buscar e construir a coletividade. Sim. Mas tem uma outra coisa que eu queria falar aqui. Antes de você falar rapidinho, antes de você falar a segunda coisa, só queria complementar da importância que tem essa sua sugestão, ainda mais dentro desse tempo, porque assim, a sua sugestão de se reunir com outras pessoas que têm as mesmas dúvidas para construir esse conhecimento, isso é válido para qualquer cenário. Isso é importante para qualquer cenário. Mas ele é ainda mais importante dentro de um cenário que a gente está discutindo aqui, de masculinidade tóxica, onde os homens eles são ensinados a viver sozinhos, né? Porque eles precisam ser autossuficientes, precisam ser sozinhos, eles não têm que falar sobre nada, sobre o que estão sentindo. Mesmo até se eles estão dentro de algum relacionamento afetivo, o parceiro ou a parceira vai perguntar com o que está assim, não tem nada não, estou bem aqui. Ou então, como eu tenho visto também relatos e números aí, porque eu não tenho saído, mas vai no mercado e aí você vê um monte de mulher, todo mundo com a sua máscarazinha e tal, seguindo. Você vê os homens, mascarada tudo, achando que é imune ao coronavírus e ninguém com máscara.
Então, ninguém... Sim. Então, assim, eu acho que dentro desse contexto, né, que a gente está falando dos homens que não conversam, como o próprio título do documentário, né, do pessoal do Papo de Homem, que é O Silêncio dos Homens. Né? Então, e por isso que isso é tão importante, a gente se reunir e conversar sobre todas essas coisas mesmo. Eu acho que é fundamental mesmo essa sua sugestão. Não, a outra coisa que eu ia colocar é mais ou menos o que você acabou de colocar, só que na voz da Toni Morrison, que é uma escritora norte-americana negra, prêmio Nobel de Literatura, e a Toni Morrison tem essa fala muito famosa, né, sobre os momentos de crise do capitalismo e, portanto, crises humanas, né? E aí ela fala que essas são precisamente os momentos nos quais os artistas precisam trabalhar. Uhum. E que não existe tempo para estar desesperado, não existe lugar para autocomiseração, né, para pena de si mesmo, e não pode haver necessidade para silêncio, não pode haver espaço para medo. A gente precisa falar, a gente precisa escrever, a gente precisa construir linguagem, porque é assim que as civilizações se recuperam. Maravilhoso, eu tô aqui então, batendo palmas mentalmente aqui. Para Toni Morrison, maravilhosa. O que a Toni está falando é... E o nosso último vídeo lá do canal, do Tempero Drag, era: haverá arte depois do coronavírus? Porque em todos esses momentos de crise humanitária, que é reflexo de uma crise capitalista, que é um reflexo de uma crise do nosso sistema, essa questão emerge, né? Como a gente vai recuperar a civilização? Como a gente vai recuperar o que existe de bom em nós? E aí a resposta vem na contramão do capital. É tendo mais tempo livre, é ficando mais junto, é transando melhor, né? Não mais, mas melhor. Uhum. Tendo mais amigo, tendo mais espaço para viver e fazer arte. Porque no final dos dias é isso que nos faz humanos, né? Todo o resto acrescenta muito pouco para a nossa humanidade. E aí eu acho que é muito doido a gente começar falando de masculinidade tóxica, começar e terminar falando de humanidade, mas talvez seja sinal de que a conversa deu certo. Mas eu acho que é isso mesmo. Nossa, eu tô aqui, eu tô pálido. Os meninos, eu acho que eles estão no mudo, eles estão também sem fala. Eu tô no mudo por 2 motivos. Primeiro, porque o Noah já entrou aqui no quarto umas 3 vezes. O segundo é porque eu tô tentando absorver o máximo possível. Não dá, vai ter que ouvir mais vezes, cara. Eu vou ter que ouvir esse episódio umas 4 vezes. Espero que todo mundo faça isso. E outra pra não tentar atrapalhar, né? Pra tentar ficar mais quietinho possível. Porque assim, se eu não posso acrescentar, é melhor não atrapalhar. Gente, mas não existe isso de atrapalhar. Às vezes você vai me fazer uma pergunta, você vai me dar um exemplo. Não, eu até entendo, mas assim, a linha de raciocínio tava tão perfeita que eu falei, gente, como é que eu vou encaixar alguma coisa aqui se 10 segundos depois do que eu penso, ela responde? Que bom. É a Rita sensitiva. Fico muito feliz. Você começa a ter dúvida, aí 2 minutos depois respondeu a dúvida e você fala, pô, não tem mais dúvida. Ok, tá bom. Vamos esperar. Cara, mas eu acho que tem a gente falar sobre isso é importante. Eu vejo um pouco, é claro que falar disso de um podcast ele não é tão real assim, porque é uma conversa entre a gente e a gente vai ter outras milhares de pessoas que vão estar ouvindo isso e, enfim, vão acabar se sentindo participadas, né? Mas, ainda assim, eu acho que isso tem um impacto também bacana, porque não é raro eu receber mensagens de caras que agradecem a gente por estar fazendo essa conversa aqui, porque são conversas que eles não podem ter com os amigos deles, né? Porque eles não podem, porque se ele começar a falar sobre isso, já vão sacanear ele, já vão taxar ele de mulherzinha e tudo mais. Perfeito, né? Perfeito. Esse ponto é fundamental, que é o quão pouco espaço existe para afeto dentro da amizade entre homens, né? Uhum. E se você não pode ser frágil, e se você não pode ser afetuoso com o teu amigo, pra que ele é teu amigo? Não é? Mas é muito doido. Provavelmente não é, né? Essa que é a grande provavelmente não é, exato. Mas eu acho que tem é uma discussão super complexa, né? É claro, porque eu vejo isso se refletindo muito nas minhas novas amizades, porque
os amigos, por exemplo, que eu tenho da época de faculdade, essas amizades foram construídas seguindo esse padrão de masculinidade. Então, eu não tenho, por mais que eles sejam amigos de longa data, eu não tenho essa intimidade tanto quanto eu tenho, por exemplo, com o Humberto, com o Vitor, que tô com eles conversando sobre coisas super pessoais de 15 em 15 dias. Então, eu acho que também faz muito parte dessa mudança que a gente tem vivido, para mim, mais intensamente depois que eu me tornei pai, né? Mas eu acho que dessas novas construções de amizades e desses novos afetos que a gente constrói, que eu acho que é o que também pode fazer toda a diferença, né? E entender que que tem toda aquela conversa também, que eu acho que eu queria muito ouvir você falando também sobre isso, porque a gente está falando muito dos afetos dos homens para com os homens, mas a gente precisa cutucar nessa ferida de que, ainda mais quando a gente está falando de homens hétero, né? Homens heterossexuais, de que não, porque eles gostam de mulheres, na verdade eles não amam as mulheres, né? É muito sabido que todas as referências, todas as pessoas que o homem vai endeusar ou vai se espelhar vão ser outros homens. E eles nunca vão olhar com admiração para as mulheres, né? A não ser, talvez, por alguma questão freudiana, digamos assim, para sua própria mãe, mas outras mulheres eles nunca vão olhar. Isso. Não, é perfeito. Qualquer coisa que eu colocar aqui, eu vou só destrinchar o que você está falando. Mas a gente vive em sociedades pretensamente heterossexuais, e aí, por favor, assim, o meu sonho é que alguém me explique como nós somos uma sociedade heterossexual e a sociedade do carnaval. Então, assim, você me explicou isso, eu vou para casa alegre, né? Um país não tem... existe heterossexualidade no carnaval. Não, meu anjo, não existe heterossexualidade no Brasil. É verdade. Tá? Eu tenho a sensação de que no carnaval é como se fosse... Como é que eu vou dizer? Sabe, tem um filme que é aquele dia que, um dia no ano, todo mundo pode matar todo mundo, quebrar todas as leis e fazer o que for. Eu não lembro, é expurgo, alguma coisa. The Purge. Isso, essa bosta aí. O filme em si eu achei a ideia é interessante, o filme é horrível, mas o carnaval, pra mim, parece muito isso, sabe? No carnaval a gente pode fazer e ser quem a gente quiser. Para você e para todos os antropólogos da cultura, né? E aí no resto do ano você se esconde da melhor maneira possível esperando o carnaval de novo. Exatamente. E é por isso que o carnaval é tão esperado. A definição do carnaval para os estudos de cultura, para a antropologia da cultura, é o período de inversão de valores e suspensão de prescritivos morais. Então, é quase como se não existe pecado na linha de baixo do Equador, né? É quase como se o carnaval é o período no qual a gente liberta as pessoas para viverem, né? Bom, enfim, daria aqui para a gente falar de mil coisas, mas a questão central é, quando eu estou fazendo essa provocação, enfiando esse dedo na ferida de falar não existe heterossexualidade no Brasil, é porque dados, né? O país que mais consome pornografia de pessoas trans e de pessoas travestis, e aí eu tô falando, um homem que sai com uma travesti, ele é heterossexual, pelo amor de Deus, que isso fique muito claro, né? Porque a travesti é uma mulher, né? Mas para nossa concepção heterossexual, a mulher trans não é mulher. Então, como que a gente explica que o Brasil é um país heterossexual e é o país do planeta que mais consome pornografia de pessoas trans e de travestis? Então, aqui a gente já tem esse... E isso é um dado do RedTube, né, daquele site de pornografia na internet. Isso para mim é mais difícil de responder do que o porquê que o céu é azul, cara. Porque isso para mim não faz o menor sentido. Pois é, e olha só, né? O Freud falando sobre pulsão de vida e pulsão de morte. O mesmo país que mais consome pornografia de pessoas trans e travestis é o país que mais mata pessoas trans e travestis, né? E por que será? Aí é pra gente falar. É porque nós somos hipócritas do caralho. É porque o Brasil tem PhD em hipocrisia, né? De onde vem a hipocrisia do mundo? Do Brasil, tô brincando. Então tem essa questão. Não me espantaria. Não duvide. A segunda questão é que, então, essa sociedade pretensamente heterossexual é homoafetiva. Então, os nossos homens, eles só admiram, respeitam,
escutam outros homens. Eles só se espelham em outros homens. Eles só referenciam outros. Eles só obedecem outros homens. Eles só acatam outros homens. Tá, mas e aí o que sobra para a mulher? Sexo. Mas se não existe respeito e admiração, como será esse tipo de sexo predatório? Nossa, então, isso. Né? O que sobra para a mulher é heterossexualidade predatória. É a mulher como presa, não como companheira. Essa foi... Até isso. O ponto central do sexo ainda é o falo. Ainda tem isso? Pois Porque... para quem... falo no sentido etimológico, né? Que falo vem de palos, que é a palavra que origina, por exemplo, power, né? E quando a gente está falando de falos com PH, a gente está falando de poder. Olha... Você nem se usei certo, tô com medo agora. Eu sou de exatas, eu não entendo isso não. Bom, o que eu tô tentando te dizer não dá para falar que o sexo é falocêntrico porque existem lésbicas. E como que vai ser falocêntrico com lésbicas? E aí a segunda colocação que eu tô fazendo a gente só pode falar o que você falou se a palavra falo dentro do seu turno de fala, me expressei mal pra caralho. A gente só pode dizer falo se falo significar poder. E aí você tá certo, porque as nossas relações de sexo normalmente é uma palavra horrorosa, majoritariamente Sim. reproduzem ou encenam ou fantasiam relações de poder. Poder e dominação, né? Exato. Sim, e que é o maior problema da pornografia, como está posta hoje gratuitamente aí nos Xtubes, coisas da vida. Meu anjo, que é o maior problema da nossa sociedade. O dia que a gente, sei lá, descobrisse sexo tântrico, né? O dia que a gente descobrisse Kama Sutra, coisa que os hindus sabiam há sei lá quantos mil anos atrás. E por que a galera que sabia disso inventou yoga, inventou alimentação ayurvédica, inventou respiração para curar doença, inventou... Porque eles já eram outros tipos de seres humanos, né? Eles tinham outro jeito de viver. Não, é verdade. Eu acho que talvez, só tentando puxar o que o Vitor tinha falado, da questão dessa relação sexual ser falocêntrica, eu acho que quando ele me falou isso pra mim, eu tive a percepção dele estar falando principalmente da pornografia que se põe, que o Joãozinho, adolescente, vai lá ver, e que por mais que todo mundo fale, não, porque eu sou macho, não sei o que, eu vejo mesmo, bato minha punheta aqui, não sei o que lá, e você vê o cara, ele vai rejeitar de uma forma mais corriqueira, ele vai rejeitar se não aparece um pinto lá vigoroso, grande, penetrando uma vagina, sabe? Então, assim, por mais que ele se proclame ali heterossexual e tudo mais, ele quer ver aquilo, mas se tiver só a menina ali, se tocando, se dando prazer, né, ele não vai querer ver aquilo, ele quer ver também aquele pintão grandão, gigantesco, inchado e que machuca também, inclusive, né? Aí eu vou discordar e aí eu vou falar. Segundo os dados da RedTube, e aí esses dados são mais ou menos mundiais, né? A RedTube faz todo ano um levantamento de como anda o consumo de pornografia no mundo. O tipo de pornografia... Então, vamos lá, para as pessoas que estão em casa não falarem, mas ela falou uma coisa e agora ela está falando outra. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Quando a gente fala sobre pornografia com as hashtags ou as buscas transexuais e travestis, o país que mais faz essa busca é o Brasil. Certo. Ok. Mas qual é o tipo de pornografia mais consumida no Brasil? Eu troquei a pergunta. Eu não estou falando... Se não me engano é o lésbico, né? É o lésbico. Né? São duas mulheres transando. Então, o que mais se assiste aqui é isso. Eu não sabia. Só que aí, de novo, o que eu tô tentando fazer vocês entenderem é que falo não tem nada a ver com pinto. Pinto é pinto, falo é falo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque o que você precisa... Quando a gente, por exemplo, estuda cinema. Quando a gente estuda cinema, a primeira coisa que a gente precisa atentar é o que essa câmera significa.
E quando a gente olha para a indústria pornográfica, a câmera sempre vai significar o olhar do homem. Porque quem dirigiu o filme é um homem. Quem roteirizou o filme é um homem. Quem é o dono da distribuidora do filme é um homem. Quem é o contratante das atrizes. Então, beleza. A câmera está sempre colocada numa posição falocêntrica. E isso não tem nada a ver com pinto. Isso tem a ver com poder. Então, essa câmera está colocada numa posição de poder. E aí, via de regra, o filme pornô, né, por regra, tem exceções, mas por regra, ele corta a cabeça do homem. O homem é mostrado, às vezes, só do umbigo para baixo, só do peito para baixo, que é para que o homem que está consumindo aquela pornografia possa se colocar naquela posição de poder. Olha só, para que ele possa... E enquanto isso, a mulher é mostrada inteira. Enquanto isso, o rosto da mulher tem close. Enquanto isso, porque é uma posição de poder, a câmera está em cima dela. A câmera está... Entende do que eu estou falando? Sim, sim. Pô, maravilhoso. Caramba. Quer dizer, no sentido didático, tá? Só pra dizer. Não, de explosão mental, Sim, não, e eu acho que... Enfim, eu não acompanho as pesquisas, mas você falando dessa forma, eu acho que inclusive deve ter a ver também com o fato de ter, enfim, muitas dessas coisas que meio que tipo de simulação, né, de você tentar fazer a câmera ficar exatamente no lugar do cara onde o cara estaria, né, tipo... Então, Exatamente. O nome disso é POV Video. POV? Isso, POV. É vídeo em primeira pessoa, digamos assim. Ah, tá. Eu não conheço filme pornográfico, tá? Deve existir, mas em uma escala minúscula, em que a câmera esteja colocada na visão da mulher no sexo. Entendi. Não, é pouquíssimo. Entendeu? Tipo, uma GoPro na cabeça de uma mulher fazendo sexo com o cara. Eu nunca vi, não conheço. Também nunca cheguei a pesquisar sobre, mas ok. Mas existe uma categoria chamada POV, basicamente todos os sites pornográficos do mundo. E o POV, obviamente, entende-se que é do cara, não da mulher, né? Só o cara. A visão em primeira pessoa do cara transando. Pois é. Não importa com quem ele tá transando, mas é a visão em primeira pessoa de um cara. Isso, aí fica a provocação para os nossos estudantes de cinema que estão escutando esse podcast irem empreender essas pesquisas, porque são essas pesquisas que desnudarão, palavra filha da puta, são essas pesquisas que explicitarão o que está escondido na nossa sociedade, né? Então, por que a gente produz cinema dessa forma? Por que o cinema pornô é filmado dessa forma? Porque ele responde a impulsos sociais, né? Sim. Porque ele está em acordo com um espírito de um tempo, ele está em acordo com um modo de produção e reprodução de uma vida. Gente, a gente está muito lascado, não tem salvação. Olha, eu acho que, respondendo a Diana ali, não tem salvação, não. É muita coisa para mudar. Tem salvação, tem. A gente está fazendo, gente. Só o fato de existir um podcast como esse, só o fato desse podcast agregar uma comunidade, só o fato de pessoas pararem o seu dia para ouvirem durante X tempo e saírem daqui com questões, para debaterem com amigos, irmãos, primos, pais, isso gera mudanças, né? Eu espero mesmo de coração, porque às vezes bate um desespero de verdade, cara, mas é isso, a gente está tentando fazer a nossa parte aqui também, né? Trazendo essas discussões, porque isso é um negócio interessante, né? Você aceitou super de coração participar do nosso podcast. Eu sei que ele tem um nome e que ele já meio que se resolve, né? Então, à primeira vista, é um podcast que são os pais falando sobre seus filhos e vão falar, sei lá, sobre fralda e coisas assim. E eu tenho percebido que... eu não sei se os meninos vão concordar comigo, né? A gente está aí, sei lá, 4 anos fazendo podcast, 3 anos. Os assuntos têm cada vez menos passado por isso. A gente fala muito sobre algumas vivências, né? Já faz mais de 2 anos, talvez 3 anos, mais de 3 anos que a gente não fala sobre filho, assim, especificamente a longo sobre prazo. Um tema de filho. Pontualmente vê uma coisa ou outra. Pois é, e a gente acha que porque eu acho que é importante isso, nós vamos ser pais mais presentes, mais afetivos, se a gente ser esses caras que pensam mais sobre todas essas questões, né? Então, por isso que eu acho que, para mim, os episódios
Cara, os episódios mais preciosos pra mim são quando a gente traz alguém que tem uma vivência completamente diferente da nossa, como a gente trouxe uma vez a Aretusa, né, que óbvio que você conhece ela, a Aretusa, que também é drag e ela Sim, e é claro. pai. Então, poxa, é tão engrandecedor quando a gente consegue ouvir outras pessoas, ouvir outras vozes e dar também, enfim, essa oportunidade pra gente expandir as nossas consciências, né? Não, Eu acho e que- eu aceitei o convite assim, assim que o convite foi feito, primeiro porque ele foi feito por terceiros, né? Aqui a gente precisa contar que ele foi feito por uma infiltrada, uma agente infiltrada, perigosíssima. Sabia não. Foi a Pois Juliana. é. Sim, foi Dona Ju que fez essa ponte. Mas eu aceito o convite na hora que ele é feito, porque é uma chance de conversar com pessoas que, via de regra, eu converso menos. Uhum. E aí, quando isso acontece, você pode ter certeza que vai haver mais aprendizado. Com certeza. Com certeza. Bom, Eu acho que a gente, por exemplo, bem no começo a gente percebeu que o nosso aprendizado sendo pai era muito mais como a gente tinha que mudar a gente, né, nós como pessoas, do que nossos filhos. Perfeito. Né? A gente não tem que mudar nossos filhos, a gente não tem que... Ser pai não é criar alguém, é se modificar para ser a melhor pessoa possível para esse alguém. Porque venhamos e convenhamos, ninguém muda ninguém, né? A gente, no Exato. máximo, convida as pessoas a mudarem. Exatamente. E assim, por um lado isso é bom, mas por outro lado a gente sabe que isso é ruim também, porque eu sei que tem inúmeros casos de mães, por exemplo, que ouvem a gente, adoram a gente, e simplesmente não conseguem fazer com que seus parceiros, né, no caso, os parceiros dessas mulheres, elas ouçam o nosso podcast ou que estejam abertos para ter essa discussão, porque é o que a gente sempre fala aqui. Infelizmente, a porta, ela sobe por dentro mesmo. Então, a gente pode falar aqui 1000 horas, e se o cara não estiver disponível, a gente não vai conseguir, né? Perfeito. Bom, a gente já... O Samuel, ele tá achando tudo uma delícia, mas depois ele vai reclamar comigo que o episódio tá grande pra caramba pra ele editar. Então, só pra gente saber, você tem algum ponto, Rita, que você queria levantar mais? Você acha que se sente necessidade de falar sobre mais alguma questão? Ou a gente pode encaminhar pro nosso bloquinho de indicações? Bom, eu acho que, e eu falo isso reiteradamente, todo o assunto é profundo. Uhum. Basta que a gente queira discuti-lo com profundidade. Então, essa aula, né, que eu dou no meu curso, ela tem 4 horas. E mesmo assim, é pouco. Né? Sim. Daria para passar um semestre discutindo masculinidade tóxica, ou daria para passar uma vida acadêmica discutindo masculinidade tóxica. Então, tudo depende de quanto tempo a gente tem e de qual é o contexto para que a gente produza aquele texto. Para hoje, para aqui, para agora, eu acho que a gente fez um ótimo trabalho. Ah, que lindo. Poxa, até para finalizar uma conversa de uma pauta, a Rita faz isso de uma forma linda, né? Tá vendo só? Mas eu posso fazer uma pergunta que pode demandar mais uns 10 minutos de conversa? Por favor, vai lá. Afinal de contas, estou de quarentena. Não tenho nenhum outro lugar para estar, né? Daqui eu não vou para lugar nenhum. Como pessoa formada, né, em línguas e tudo mais, em todo esse contexto, eu sou formado em marketing. Não tem muita coisa a ver, mas eu vejo o poder que as palavras têm e o poder que rótulos geram. Então, eu queria que você me desse uma visão sua do poder que tem a gente transformar, pegar o que a masculinidade, que era uma coisa boa, né, num dado momento histórico, a ser másculo, né, masculino era uma coisa teoricamente boa, né, vista como uma coisa que empoderava mais ainda o homem, e a gente colocar o tóxico junto daquilo que era relativamente bom para desmontar aquilo que era um troféu, a gente transformar aquilo num negócio pesado, ruim, que eu quero me afastar. Né? E não só a masculinidade sendo tóxica. Por exemplo, a gente estava conversando aqui que o problema não é a masculinidade, a gente não pode discutir masculinidade tóxica sem discutir
o patriarcado. O patriarcado em si não tem um peso na palavra patriarcado, entendeu? E aí quando veio, por exemplo, a masculinidade tóxica, o meu entendimento é que para muitos ficou mais claro que a masculinidade é ruim, óbvio, né? Não é completamente ruim, nada é completamente ruim, mas tornou-se mais didático, mais fácil de compreender que aquilo... Mais explícito. Talvez. Exato. Eu tenho uma... Você terminou? Desculpa. Sim, não, eu terminei. Eu ia falar que eu terminei, que eu fiquei em silêncio. Eu tenho uma perspectiva de que a história da virilidade, e aí aqui eu já estou deixando bibliografia também indicada, porque a história da virilidade é um compêndio em 3 volumes, publicado por um grupo de historiadores franceses. E esse compêndio em 3 volumes se pretende a discutir a história da virilidade desde... o volume 1 se chama... Estou com ele aqui na mão. A invenção da virilidade, da antiguidade até as luzes. Então a gente vai desde o berço da civilização ocidental até o iluminismo. O volume 2 se chama O Triunfo da Virilidade no século XIX. E o volume número 3 se chama A Virilidade em Crise, os séculos 20 e 21. É claro, né, não tem como aqui eu falar sobre um compêndio em 3 volumes. Seria uma loucura. Mas o que eu preciso falar para vocês é que a masculinidade, quando a gente falar, porque, né, que foi boa para quem, meu anjo? Esse é o primeiro ponto, né? Foi boa quando e para quem? Verdade. Eu desconheço. Enquanto a gente acreditar em feminilidade e masculinidade, a gente está fundido de verde e amarelo. Enquanto a gente acreditar que, olha, você é um ser humano limitado a fazer só isso, e você é um ser humano limitado a fazer só aquilo, a gente não está criando seres humanos plenos. Sim. Né? Enquanto a gente acreditar na mentirinha do masculino, na mentirinha do feminino, a gente se fudeu, né? Porque isso é uma castração, isso é um impeditivo, isso é uma violência, né? Que a gente possa ser a gente, que a gente possa ser tudo, né? Essa é a perspectiva emancipatória que eu admiro. E para mim, falar sobre masculinidade tóxica é falar sobre essa estrutura que por ser uma estrutura, cria subjetividades que fazem mal. E aí, de novo, a masculinidade tóxica não é um atributo ou um designo ou uma característica dos homens. Ela é social. Uhum. Todos estamos intoxicados pela masculinidade tóxica, porque ela permeia todos os campos da nossa vida. E lutar contra ela não é criar homens melhores, é fazer um mundo melhor, é fazer um mundo diferente, é revolucionar o jeito que a gente se entende como sociedade. Meu Deus do céu, Perfeito. Meu Deus, ai. Quando é que você vai fazer um curso no Rio, hein? Pelo amor de Deus. Quer dizer, agora não dá mais pra saber, né? Mas é uma vontade que eu tenho gigantesca. O Coronga tem que deixar. Você tem que fazer um curso online, né? Todo mundo tá fazendo live, curso, não sei o quê, então... Então, menino, eu detesto essas coisas. eu entendo, eu compartilho disso tudo, mas é porque realmente quando eu ficava vendo você ali nos stories e tal, e suas fotos, nos Sescs da vida, eu falava, meu Deus, quando que eu vou poder? Mas fica aqui registrado a minha vontade absurda de fazer e de te ouvir falar por 4 horas, que eu ainda acho que vai ser pouco também mesmo. Mas essa forma você... Oi, pode falar. Imagina, você vai falar, logo estaremos e não vai me ouvir falando, vai falar junto. Que nada, eu não tenho nem roupa pra isso, tá? Não, besteira, todo mundo tem. Mas olha, eu acho que não tem forma mais maravilhosa, grandiosa de terminar essa nossa conversa, essa nossa pauta aqui, com essa sua colocação, essa necessidade de revolucionar, porque acho que esse é o único caminho mesmo. Sim, gente. Enquanto não destruir essa merda e construir alguma coisa melhor, a gente vai padecer dos mesmos sofrimentos. Exatamente isso. Mas a gente agora tem o nosso bloquinho aqui de indicações supimpas, então vamos
vamos ver o que a gente pode recomendar para você aí, para você fazer com todo esse tempo maravilhoso, livre que você tem, não é mesmo? Aí na quarentena, mil cursos online gratuitos para você fazer, livros, séries, tudo, e filhos para criar, e home office. Você tem muito tempo livre, né? Então você fica aí para você ouvir. Se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos 2 dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas pra gente. É rapidinho e super ajuda. E a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta pra ele. A gente tá no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast. Indicações Supimpas! Muito bem, nessas indicações supimpas aqui, eu já estou adiantando para vocês aí que temos uma coisa inédita. Temos Berto com uma indicação para fazer, coisa que acho que aconteceu uma vez só durante 4 anos de podcast. Então pode começar você aí, Berto, falando qual é a sua indicação. Então, eu no começo achei que a minha indicação não tinha muito a ver com o que a gente falou hoje no podcast. Mas repassando a minha indicação na memória, tem bastante a ver, na verdade. Porque mostra como uma pessoa pode, que apesar de parecer diferente da gente, mostra como a gente poderia ser de verdade, ser melhor. Tem um filme na Locadora Vermelha que chegou, acho que ele entrou há pouco tempo na Locadora Vermelha. Chama-se Milagre na Cela 7. É um filme turco, se eu não me engano. Eu aconselho a quem for ver o vídeo e for muito emotivo a ver com vários rolos de papel higiênico do lado, porque eu basicamente chorei do minuto 3 do filme até o final dele. Que isso, rapaz? Basicamente. Começou o filme, eu comecei a chorar. E um copinho d'água, porque você vai desidratar num nível absurdo. Caramba. Entendeu? É um filme triste e tudo mais, mas tem muitas lições bonitas no filme. Anotado aí. Menino, amei. Eu já até anotei aqui. Olha aí, quem disse que a Rita não ia fazer anotações aqui do que a gente está falando aqui, olha só. Imagina, eu fiz muita. Deixa eu adiantar aqui as minhas também. Eu falei uma delas durante o programa, que é o The Will to Change. Eu acho que ela ainda não tem tradução. Esse livro da Bell Hooks é um livro que mudou a minha vida. Eu não uso essa palavra, essa expressão para muitas coisas na minha, né, de conteúdos que eu consumo, mas eu te digo que o The Will to Change mudou a minha vida, a minha visão sobre mim, sobre as pessoas que estão ao meu redor. Então vale muito a pena uma discussão que ela faz voltada a afetos e masculinidade. Um outro livro que eu comecei a ler, né, antes da quarentena, agora que eu estou em casa o tempo todo, não tenho mais período ali de aquela hora do almoço, que é um privilégio. Você está na firma, tem a sua hora do almoço, isso é um privilégio, porque você está em casa, você não tem mais esse privilégio. Privilégio não, isso é um direito, não, a gente tem que lutar para que todo mundo tenha. Eu estou falando disso do ponto de vista de quando você está em casa com o filho, você não tem mais esse privilégio. Acabou uma hora de paz no almoço, não existe isso. Pai, quero fazer cocô, pai, acabei, me limpa. E você vai lá. Mas eu tinha começado a hora do almoço para quem está em casa, na verdade, é a hora de fazer seus filhos comer. Você exatamente. Tenta comer enquanto faz, para que eles não destruam a casa enquanto estão comendo. Pois é. Mas tem um livro que eu comecei a ler e que ele, assim, o pouco que eu li, ele já é muito bom e muito incrível. Eu também acho que ele não tem em português, infelizmente, mas é do Clementine Ford, Boys Will Be Boys. O subtítulo dele aqui é Poder, Patriarcado e Masculinidade Tóxica. Menino, repete, porque eu não conheço esse. Boys Will Be Boys, meninos serão meninos. Do Clementine Ford. E o subtítulo dele é Poder, Patriarcado e Masculinidade Tóxica, que é uma chaproquinha de livro, mas, rapaz, é muito bom. É muito bom também. Fez aqui. Uma O Monstro Gigante, que é a Economia Global. Ele tá na Amazon Prime lá. Não, vou botar lá. Eu não sei como é que eu chamo a Amazon Prime. Enfim, tá nesse lugar aí. E ele é um documentário com Kal Penn. Ator ruim, mas o documentário é muito maneiro. E que ele responde perguntas sobre economia. E são perguntas que você não quer resposta, mas você precisa porque você fica puto pra caralho. E é importante assistir. O monstro que é a economia global.
O Monstro Gigante que é a Economia Global. São 8 episódios de 40 minutos e, cara, é revoltante. Primeiro fala um pouco sobre como lavar dinheiro, né? Como é fácil lavar dinheiro e, obviamente, o lugar mais fácil de lavar dinheiro é nos Estados Unidos. Aí, no segundo episódio, fala sobre pessoas babacas ficam ricas ou pessoas ricas ficam babacas? É uma pergunta muito interessante. Olha só. E como ele desenvolve isso é fantástico. E só pra não falar do terceiro episódio, que ele fala que, na verdade, o fim do mundo não vai ser por apocalipse, nem bomba atômica, nem nada. Vai ser por fim da borracha. Vale a pena assistir. Eu achei, tipo, caralho, você fica o cu do mundo. O outro episódio... aproveitando que você falou hoje aqui no programa, tem um filme bem legal, que se chama Suprema. É a história da segunda juíza, que foi segunda mulher que se tornou juíza nos Estados Unidos. Uhum. O detalhe é que essa mulher se tornou segunda juíza nos Estados Unidos. Ela se tornou juíza em 1993. Ou seja, é muito recente. Caraca, muito recente. É filme do ano passado e é bem legal esse filme, eu assisti. E também as indications, amigo do trabalho, o Rafael Rocha tá aí ouvindo a gente. Abraço, Rafael Rocha. Inclusive é super fã seu, Rita. Se puder mandar um beijo pra ele. E ele me indicou um filme que, cara, é fantástico. Na verdade é um anime 88. O nome desse anime é Túmulo dos Vagalumes. Conta a história de dois irmãos na Segunda Guerra Mundial. Esse é outro filme Japão. Que é pra desidratar muito. Mas muito. Pariu, meu irmão. Que isso, cara? É de chorar. Sério, é ladeira abaixo. A premissa do filme é... Eu em 21 de setembro de 1945. Repete a premissa que falhou. A primeira fala no filme é... Eu morri em 21 de setembro de 1945. Diante o filme. Então, não vou falar... Não é a bomba. Já dando spoiler, talvez, não sei, enfim. Não fala sobre a bomba, mas fala sobre as consequências da guerra no Japão que incidem nessas duas crianças. Cara, é triste pra caralho, sensível, não sei dizer. Inclusive, Rafael, obrigado pela indicação. Vou assistir hoje esse. Esse tá no YouTube mesmo. Maravilha. Assim fica mais acessível pra todo mundo. É. Ele parece meio Estúdios Ghibli, né? É do Estúdio Ghibli. É do Estúdio Ghibli, né? É do Estúdio Ghibli. Então, é fantástico. É fantástico. É muito bom. Bom, agora é minha vez. Tá contigo aí. Eu gostaria de indicar o livro de Jó, da Bíblia. Tô brincando. Cara, eu tava com a caneta na mão, cara. Eu tava a segundos de beber um gole d'água. Te salvei de uma cuspida na tela do computador. Você salvou o meu computador inteiro agora. E o microfone do Thiago. Então, gente, eu tô pensando em tanta coisa maravilhosa pra indicar. Tirando o programa inteiro que você indicou? Então eu vou fazer o seguinte, tirando o programa inteiro. Então, eu não vou indicar nada, nenhum dos autores que eu falei durante o programa. Sabe quem que eu vou indicar? Amara Moira. Ela é uma mulher trans brasileira, ela é acredito que já doutora, né? Na época que a gente se conheceu era mestra em literatura. A Amara viaja também o Brasil inteiro dando curso, formação. E a Amara tem um livro chamado E Se Eu Fosse Puta? Que é sobre... Deixa eu encontrar uma forma de falar isso com a potência que isso merece ser dito. Tem uma frase que a Amara sempre me dizia, ou dizia nas palestras que eu assisti, que era que se os homens soubessem, ou se o mundo soubesse os segredos que as prostitutas carregam consigo, toda prostituta seria professora, toda prostituta seria uma doutora, alguma coisa assim. Então, eu estou deixando aqui indicado por que a gente falou sobre masculinidade tóxica, por que a gente falou sobre carnaval, por que a gente falou sobre podar desejos, por que a gente falou sobre patriarcado e por que a gente falou sobre violência de gênero. Um livro de uma mulher trans brasileira chamado E Se Eu Fosse Puta, da Amara Moira. Maravilhoso. Eu inclusive, quando você falou, foi aqui no Instagram para ver, porque eu achei assim, eu acho que eu sei quem ela é. E é ela que eu lembro que há um tempo atrás passou, meio que tava em todo o Twitter, assim, um trecho de uma fala dela incrível,
sobre a não monogamia e monogamia, e como é que as coisas estão sendo colocadas hoje, no contexto de hoje, né? E, cara, que pessoa incrível, cara, que pessoa incrível. Agora, só uma dúvida aqui que, enfim, ficou, porque você falou que era uma mulher trans, mas aqui eu falo assim, não, mas a que eu conheço, ela era travesti, e é pelo que tá aqui, ela é, enfim, são identidades femininas, eu não tenho muito conhecimento também, mas eu acho que existe uma diferença aí, né? Sim, sim. Se definir como travesti é um ato político. Isso. Tá, então tá. É porque aqui ela tá travesti e puta feminista na bio dela, então isso, é ela mesma. Isso. Então tá ótimo. Sigam o arroba dela é Amoira Mara. Muito bem, que episódio maravilhoso. Muitíssimo obrigado, Rita, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de compartilhar, de conversar, dialogar com a gente. Então, foi um grande aprendizado para todos nós e eu queria agradecer de verdade, de coração, por você ter cedido esse tempo pra gente. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. A mesma hora que eu tirei do meu dia, vocês tiraram. E a mesma disposição e disponibilidade para conversar que eu tive, vocês também tiveram. Então, é um agradecimento em mão dupla. Legal. Deixa aí os seus arrobas, pessoal, te seguir. Pessoal que estiver ouvindo e não seguir ainda a Rita, você tem uma obrigação. A única obrigação nesse episódio é você seguir a Rita. Então você já pode até deixar um comentário. Sou um ouvinte supimpa, que ela vai saber que você veio daqui, desse podcast tão tímido e maroto. Então a única rede social que eu uso é o Instagram. Então lá você me encontra como @Rita_Von_Hunt, que é o meu nome. Se você escrever Rita Von Hunt no Instagram, eu vou aparecer também. Uhum. E você me pode acompanhar uma produção que eu faço uma vez por semana num canal chamado Tempero Drag, onde a gente discute da forma mais simples possível coisas que à primeira vista parecem muito complicadas, né? Mas tentando não atropelar um certo rigor conteudístico e de forma. Às vezes eu atropelo também, mas aí eu coloco lá um errado no vídeo, falo, aqui eu usei uma palavra errada, mas o importante pelo menos o que é importante para mim, é tentar fazer com que esse debate fique mais acessível e que mais pessoas possam se instrumentalizar dele para então transformarem as suas realidades. Maravilhoso. Eu quero aproveitar e fazer um pocket indicação aqui que eu me lembrei agora. Você tem uma série que eu acho muito incrível com a Mari, que é outra pessoa super incrível também, que é o Mulheres Foda, né? Então, eu assim, super recomendo também que vocês vejam, assim, ainda mais a gente que é homem, que só fica batendo palma pra homem, vai lá, é uma série, cara, é muito bom pra você conhecer mulheres que são fodas, basicamente é isso mesmo. Aliás, hoje foi ao ar um vídeo da Margaret Mead, que é a antropóloga que revolucionou os estudos, que basicamente colocou lá uma pedra fundamental para os estudos de gênero no mundo. Olha isso. Coisas que você não saberia se não tivesse Rita e Mari uma do lado da outra falando sobre isso, tá vendo? Então vai lá, corre e assiste isso. Bom, você então já tem aí o seu trabalho de casa, seguir a Rita em tudo que é lugar, louvar eu já sigo o trabalho dela, porque é maravilhoso e precisa ser mantido, continuado a produção. Berto, você que está tão inspirado, até com indicação que você trouxe pra gente, qual que é a hashtag desse episódio? Olha, já que mudar a masculinidade, combater, né, no caso, essa masculinidade tóxica, vai melhorar o mundo, vamos colocar uma hashtag Vamos Melhorar o Mundo, vamos? Pode ser. Eu tinha uma aqui também que é hashtag Homens Conversem, também, que eu acho que vale a pena a gente... É ótima, ajuda aí bastante. Então tá bom. Vamos conversar, né? Boa. Então tem um hashtag pra caceta aí pra você seguir e você
conversar com seus amigos, com a gente. Se você quiser conversar com a gente também, é tricodepaz@paizinho.com. A gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais. E vamos tricotar, né? A ideia desse podcast sempre foi essa, da gente tricotar entre homens. Então, estejam bem-vindos aí. E, de novo, Rita, muitíssimo obrigado por ter conversado com a gente. Foi, de verdade, um dos episódios mais especiais que eu tive o prazer de participar aqui. Maravilhoso. Foi um prazer para mim também, meninos. Eu agradeço do fundo do coração. Espero que quem está ouvindo possa ter saído daqui mexido. Com certeza. Então a gente se vê na próxima. Um beijo e tchau, tchau. Beijo, valeu, gente. Beijo. Um beijinho. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.